Rápida palavra. O Evangelho dos Evangelhos versus o Evangelho dos Evangélicos. Algumas pessoas até pensam que um complementa o outro, mas na verdade não. Há uma grande diferença entre um e outro. Por exemplo, a respeito do Evangelho dos Evangélicos. E quando falo Evangelho dos Evangélicos, não estou generalizando a cristandade. Na verdade, se trata de um fenômeno que existe nos nossos dias no meio do cristianismo. Geralmente, o evangélico dos evangélicos é aquele que prega mais a respeito de prosperidade, de vida financeira, é o evangelho do carro próprio, é o evangelho da casa nova, é o evangelho do super salário, é o evangelho dos modismos, dos maneirismos, das gírias, dos invencionismos. Esse é o evangelho dos evangélicos. Está muito voltado ao âmbito material, ao âmbito humano, à condição humana. E algumas usa-se vários termos dentro do evangelho dos evangélicos, como vento, fogo, água, terra, coração, e daqui a pouquinho aparece o Capitão Planeta e a gente não sabe nem de onde veio. Então é manto, enfim, são vários outros termos que é usado nesse meio do Evangelho dos Evangélicos. Há algum problema nisso? A gente sabe que todo segmento social tem a sua forma de falar, o seu comportamento, enfim, vai diferenciar dependendo de cada segmento. É lógico que quem quer falar assim, quem quer ter esses hábitos ou esses costumes, particularmente eu não vejo nenhum problema, a não ser que essas pessoas queiram inferir isso na Bíblia, dizer que isso é bíblico, que isso é uma doutrina bíblica, dizer que está escrito na Bíblia. Aí é exagero, como o mundo já tem feito nos nossos dias atuais. O evangelho dos evangélicos é aquele evangelho meramente interesseiro e causado pela barganha. É o toma lá da cá com Deus. Eu faço isso se o Senhor me der isso. Eu dou isso se o Senhor me der isso de volta. Eu faço isso aqui se o Senhor me der em dobro. Então esse é o evangelho que está sendo pregado de forma muito ampla nos nossos dias. O evangelho dos evangélicos ainda é aquele que tem uma porta muito larga na sua entrada, mas tem uma porta bem mais larga na sua saída. É onde as pessoas não se firmam, onde as pessoas não conseguem assumir compromisso com Cristo. E muitos vão embora e vão chateados e vão entristecidos com a igreja essa, com a igreja aquela, porque viveram o evangelho dos evangélicos. Já o evangelho dos evangelhos é aquele evangelho que denuncia o pecado, como está lá em Romanos capítulo 3 e 23, Paulo diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. É o evangelho que alerta a condenação desse pecador no inferno, como o Senhor Jesus fala lá em Mateus 25 e 41. Ele diz que aqueles que rejeitam o seu sacrifício e preferem andar como o diabo anda, então ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para Satanás e seus anjos. O evangelho dos evangelhos é a solução para esse perdido, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha vida eterna. O evangelho dos evangélicos é aquele que garante a salvação, como Jesus descreve lá em João capítulo 10, versos 27 e 28. Ele diz que aquele que me confessa como seu Salvador, aquele que decide me seguir, de maneira alguma vai perder sua vida, mas terá a vida eterna. E das minhas mãos ninguém pode arrebatar ele. E por fim, o evangelho dos evangelhos é um evangelho de perseguição, como diz o Senhor Jesus lá em Lucas 21 e 12. Ele diz
que por amor ao nome dele nós seríamos perseguidos, humilhados, zombados, presos, torturados e mortos. Como ele vai dizer lá em João no capítulo 6 também a respeito disso. Então aí essa grande diferença. O evangelho dos evangélicos tem o ser humano, a criatura, como centro. O evangelho dos evangelhos, o evangelho da Bíblia, tem o Criador como Senhor e único Salvador. Pense nisso. Você é um evangélico dos evangélicos ou um evangélico dos evangelhos? Deus abençoe sua vida.